Saúde a todos com a paz do Senhor. Meu nome é Alex da Costa, esse é o nosso blog, a sua igreja. Quero agradecer as muitas visitas ao nosso blog. Você pode estar acessando nosso blog, a sua-igreja.blogspot.com. Vamos dar sequência, né, ao nosso vídeo de número 2, né? Vamos ler aqui. Diz assim a palavra de Deus. 1 Timóteo 4, versículo 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos, né, a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Né? Nós estamos falando do vídeo de número 2, doutrinas, né, de demônios nas igrejas. Vídeo de número 2 fala sobre as línguas estranhas. Né? Essas línguas estranhas que os pastores eles estão aí decoraram, né? Fala aqui, piriri para lá, por boca para cá. Então eles falam, né? A língua que vem na cabeça deles, que eles já decoraram, você vê que é decorado. Você começa, percebe assim, para você, é, 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 para ouvir, e você vai ver que os pastores sempre falam a mesma coisa. Né? É a língua ali que eles decoraram aquele trechinho, né? Eles sempre estão falando aquele mesmo trecho. Eu vou dizer para você porque é o mesmo trecho, né? Decorado, né? Vou mostrar aqui para vocês. Você pode abrir em 1 aos Coríntios, né? 14. 1 aos Coríntios 14. Por que a gente coloca, gente, como doutrinas, né? Como diz a palavra de Deus aqui, no Timóteo 4:1, doutrinas de demônios. Por quê? São pastores, são igrejas que têm a doutrina contrária, né? O que diz a palavra de Deus, né? E eles estão aí com ensinamentos, né? Ou doutrinas diabólicas, né? Porque não querem, né, dar ouvido à palavra de Deus, não querem dar ouvido a Deus, não querem seguir a Deus, né? Nós temos muitos vídeos ainda para fazer, vamos falar sobre as vendas nas igrejas, vamos estar falando ainda sobre muitas outras coisas, né? Diz assim, a palavra de Deus, ó, tem um trecho aqui que fala assim, o título, né? O dom das línguas, sem o dom da interpretação, é inútil para os fiéis. Abre aí em 1 Coríntios 14, versículo 6 em diante, diz assim: E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando língua estranha, que vos aproveitaria? Se vós não falasse ou por meio de revelação, ou por meio da ciência, ou da profecia, ou da doutrina. Da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, seja citara, não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca com flauta ou com citara? Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Então você vê, né? E a palavra de Deus ela fala assim que os instrumentos eles têm que estar com o mesmo som, né? Senão não dá para entender nada. Tem que é uma coisa, tem que estar tocando outra. E se a trombeta ela der um som diferente, né? Ninguém vai falar assim, poxa, vamos preparar para a batalha que está tocando a trombeta, né? Ou vamos preparar para vamos supor, tem um perigo, aí o cara toca aquela corneta e você sabe que vem o perigo para a cidade. Agora, se tiver um som diferente, como é que você vai se preparar? Né? Isso aqui, a palavra de Deus, ela mostra aqui, para você ter sabedoria. Não adianta aquela gritaria, vamos falar também sobre gritarias nas igrejas, as gritarias. Né? Assim também, vós, se com língua não pronunciares palavras bem legíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como quem falando ao ar. Há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo, nenhuma delas é sem significação. Mas se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro
para aquele a quem falo. E o que fala será bárbaro para mim. Então ele está dizendo o quê? Se você falar uma coisa, a pessoa não entendeu. Então, nem você vai entender a pessoa, nem a pessoa vai te entender, né? Assim também, vós, como desejais dons espirituais, procurar abundar neles, para a edificação da igreja. Pelo que o que fala língua estranha, ore para que a possa interpretar. Porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. De outra maneira, se tu bendizeres com o espírito, como dirá o que ocupa o lugar de indulto, o amém, sobre a tua oração de graça, visto que não sabe o que diz. Então, ele está dizendo que se você começar a orar em língua estranha, né, as pessoas não vão entender nada, não vão falar nada, né, amém, porque não estou entendendo nada, né. Porque realmente tu dás bens, as graças, mas o outro não é edificado. Dou graça ao meu Deus, porque falo mais línguas do que vós todos. Todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras da minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida. Então você vê, né? Um exemplo de um homem de Deus. Né? Existem pastores aí que mal começam o culto, já briri, parará, poruru, parará e vai embora. Né? E o homem de Deus aquele disse assim, olha, eu prefiro 5 palavras, né? Para que a igreja seja edificada, do que ele já usou já o extremo, né? Do que 10.000 palavras, né? Em língua desconhecida. Irmão, não sejais meninos. Pastores, não sejais meninos. Não sejam, sabe? É tipo, sabe? Falta de entendimento, né? Querendo se aparecer, falando, né? Pururu para lá, pururu para lá, para cá, sendo que vocês não estão, sabe, edificando a igreja, ensinando, instruindo a igreja de Cristo, né? Mas não, vocês deixam o povo sem entendimento. Eu vou mostrar para vocês já já, porque é repetição, né? Mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Está escrito na lei. Por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo, e ainda assim me não ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é um sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Diz aqui, assim, no versículo 28 diz assim: Mas se não houver intérprete, estejais calado na igreja, e fale consigo mesmo e com Deus. Então você vê, né, que o apóstolo diz assim, que não é para falar, né, língua estranha, se não houver intérprete na igreja. E outra coisa muito interessante que a gente vê assim, se o pastor ele fala a mesma palavra, né, repetida que ele decorou várias vezes, então não haveria necessidade do intérprete, né? Porque o intérprete vai chegar ali e falou assim, vamos para casa. Aí ele falou assim, vamos para casa, vamos para casa. Não. Então, o pastor ele vai falar em línguas, o profeta, o servo de Deus. Então, a repetição, ela torna meio, né? Daria uma falta de entendimento, né? Sendo que ele falaria sempre a mesma coisa. Né? Não, estamos aqui afirmando que não está falando nada, né? Mas é muito estranho, né? Os pastores estarem sempre estando repetindo a mesma palavra, como se fosse um disco registrado. Diz aqui, ó. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar e todos falarem a língua estranha e entrar indoutos em infiéis, não dirão porventura que estáis loucos? Tem muitos pastores que falam assim, não interessa se vão achar que a gente é louco, se a gente é isso. Então você vê que a falta de entendimento dos pastores, ela pode, né? Ela pode fazer com que as pessoas não sejam salvas, não se convertam e não adorem a Deus. Só pelo fato de eles não estarem fazendo da maneira certa. Estavam falando, vamos falar em língua, porque falar em língua mostra que a gente tá... É tipo assim, eles querem usar, né, dom de línguas para
No caso, mostrar que eles são de Deus. Isso não tem nada a ver, né? Tem que fazer a coisa da maneira certa. O que diz a palavra de Deus aqui, ó? Eu não vou dizer que vocês estão loucos, mas se todos profetizarem e algum indulto, né? Ou infiel entrar né, no templo, né? E de todos é convencido, de todos é julgado. Os segredos do seu coração ficarão manifestos, e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus publicamente, que Deus está verdadeiramente entre nós. Então você vê, né? Se as pessoas que estão ali falando em línguas, gritando em língua que não dá para entender nada, falando um monte de coisa que não se compreende, o que vai acontecer? Os caras vão falar, estão loucos, estão pirados. Mas não, se houver aqui a igreja, né, que profetiza, né, a pessoa chegar e falar, olha, você está passando por isso, você está passando por aquilo, Deus está mostrando que você está assim, 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 o segredo do coração dele vai ser revelado, ele vai verdadeiramente dar graças a Deus e ele vai se converter e dizer que verdadeiramente Deus está nesse lugar. Então você vê que as igrejas, entra gente, sai gente, mas não, eles querem fazer da maneira deles, né, que fala em Timóteo, né? Mas a palavra de Deus ela fala assim claramente no versículo 28 de 14 do 1 Coríntios. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo com Deus. Então você vê, né? Mas claro, né? Se a pessoa lê um pouco adiante, diz assim, ó, versículo 38, 39 e 40. Mas se alguém ignora isto, que ignore. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar e não proibais falar em línguas. Né? Não pode proibir falar em línguas, mas, no versículo 40, mas faça tudo decentemente e com ordem. Então, qual que é a ordem dos fatores? É você ter intérprete, que diz aqui no versículo 28. Então, você tem que ter, ou a palavra de Deus ela manda estar calado. Porque você vê que você falando a língua que é compreendida, as pessoas vão compreender, as pessoas vão aceitar o caminho de Deus, né? E não adianta falar palavras que não vai ter entendimento, que não vai edificar ninguém, né? Que chega naquele culto, que chega naquele lugar de oração, para que você, a sua igreja, ela possa se salva, né, em nome do Senhor Jesus. Vamos ler mais uma vez, né? 1 Timóteo. Então a igreja ela tomou uma forma, né, que as pessoas elas têm, né, que está falando em língua para dizer que é de Deus, tem que estar falando isso. A gente trouxe aqui a palavra de Deus, né, para que você venha ter mais entendimento, estar atento do que está acontecendo dentro das igrejas. Então são doutrinas, né, de demônios nas igrejas, né? Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Eu agradeço a oportunidade, em nome do Senhor Jesus, que você possa estar atento. Gente. Não é porque estão falando em línguas, porque a palavra de Deus fala, né? Que tem que se falar, tem que ter intérprete, né? E mais vale falar 5 palavras, né? Que as pessoas venham se edificar do que 10 mil lições. Eu quero essa palavra nas tuas mãos, em nome do Senhor Jesus.